Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Eu sou Marcelo Couto, da dupla Marcelo e Sabrina. Nós estamos iniciando agora mais um programa Jesus é o Caminho. Fique bastante atento aí, tá bom? Porque Deus quer falar ao seu coração através de uma palavra e através de louvores. E neste momento agora, nós vamos ficar com o período do louvor, para que o nosso coração esteja preparado para receber a semente, que é a palavra de Deus. Ouça agora os louvores e seja abençoado em nome de Jesus. O meu fardo que é suave, e eu vos aliviarei. Não importa a dificuldade de sua vida, alto preço lá na cruz eu já paguei. Os meus braços estão abertos para ti, meu filho. E antes que me amasse, eu te amei. Eu sempre te amarei. Eu sempre te amarei. Sempre estarei contigo. Ao teu lado estarei. Eu sempre te amarei. Te amarei, não importa a dificuldade, ao teu lado estarei. Sempre vou te amar. Eu sempre te amarei. Não importa a dificuldade, meu filho, ao teu lado estarei. Sempre vou te amar. Eu sempre te amarei. Não importa a dificuldade, meu filho, ao teu lado estarei. Vamos para a palavra. Preste bastante atenção. Mateus capítulo 26 e o versículo de número 31 a seguir. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizarei de mim. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei diante de vós para a Galiléia.
Mas Pedro respondeu e disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse Jesus: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Respondeu Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E os mesmos disseram os discípulos. Preste atenção neste texto. Neste texto aqui, Jesus está caminhando para o Getsemane para orar. Ele já tinha ali feito a Santa Ceia, já tinha ceado com os seus 12 apóstolos. Jesus sabia que no meio dos 12 tinha um que havia de o trair, de o negar. Jesus sabia que Judas já estava planejando no seu coração uma forma de o entregar. Então ali mesmo, na ceia, Jesus disse: olha, um no meio de vós será o traidor, será o que vai me trair. E eles ficaram ali, um perguntando ao outro: será que sou eu? O outro perguntava: será que sou eu? E eles perguntaram ao Senhor: quem de nós, Senhor? E Jesus disse para aquele que tinha mais intimidade com ele, que era João, e Jesus disse: olha, aquele que eu der o pão molhado, esse será o traidor. E João viu que Jesus entregou o pão para Judas, e Judas comeu, e Jesus disse ao seu ouvido: vai depressa fazer o que você tem que fazer. E ele saiu. Os outros discípulos pensaram que ele foi comprar mais alguma coisa, porque ele cuidava do dinheiro da tesouraria. Então ele foi. E Jesus vai caminhando para o Getsemane, vai com os 11. No meio do caminho, Jesus conta tudo para eles o que iria acontecer. Você entregue na mão dos pecadores, o pastor vai ser ferido, as ovelhas vão se dispersar e muitos vão se escandalizar de mim. E Pedro disse assim: Senhor, eu jamais me escandalizarei de ti. E Jesus falou: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Ele diz: não, Senhor, ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum eu te negarei. E assim também disse os outros discípulos. Jesus foi orar, foi com os 11 clamar. E de repente, Jesus orando, Jesus chama os 3, Pedro, Tiago e João, mais para perto, para orar juntamente com ele. Jesus volta e pega eles todos dormindo. E Jesus vai mais adiante. Jesus ora. Jesus soa gotas de sangue. Quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo. E Jesus disse: basta, o espírito na verdade está pronto, mas a carne está fraca. De repente vem aqueles que havia de prender Jesus, e vem junto com Judas, aquele que o trairia. Então Judas dá um beijo em Jesus, e Jesus disse para Judas: olha, amigo, com um beijo tu me trai? Então Jesus é levado. Pedro faz aquele ato ali de cortar a orelha, soldado. Jesus faz um milagre colando ali a orelha novamente, mas Jesus vai. Pedro vai de longe, os discípulos se dispersam, assim como Jesus disse que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Os discípulos se espalham e Pedro vai de longe, olhando para Jesus. E ele quer saber o que vai acontecer com Jesus. E quando Jesus está lá sendo interrogado, ele está no pátio. E olha o que acontece. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada que disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Presta atenção. Pedro disse que iria até a morte, se necessário for, com Jesus, que de maneira nenhuma o trairia. Mas Jesus, como um profeta para ele ali naquele momento, disse para ele: olha, você vai me negar. E aqui acontece a primeira negação. E olha, vai seguindo o texto. E saindo ele para o vestuário, outra criada o viu e disse: os que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez. Não conheço tal homem. Olha para você ver. Segunda vez Pedro nega. Daí a pouco aproximaram-se os que estavam ali e disseram a Pedro: certamente tu também és um deles,
pois a tua fala denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Irmãos, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Pedro disse para Jesus que de forma nenhuma se escandalizaria, de forma nenhuma o traía. Isso saiu da boca de Pedro, mas Jesus sabia que o coração de Pedro não suportaria a perseguição. E ele nega Jesus. Ele andou com Jesus muito tempo, mas agora ele nega Jesus. E o interessante é que Pedro, quando sai dali, ele chora amargamente. E ele se arrepende. Ele chora amargamente. Judas não se arrepende. Quando Jesus está sendo crucificado, Judas tem remorso no seu coração. Ele pegou 30 moedas de prata para o trair, para trair o mestre. E ele tem um grande remorso no seu coração e se suicida, como vocês conhecem a história. Eu imagino que se Judas voltasse e procurasse Jesus, Jesus o perdoaria. Eu imagino que se Judas fosse ao pé da cruz, aos pés da cruz, Jesus o perdoaria, mas o remorso faz com que ele suicide-se. Não tenha remorso, tenha arrependimento, porque remorso te deixa aprisionado, te deixa pesado, te deixa para baixo, te deixa com depressão, a ponto de querer se suicidar. Não tenha remorso, tenha arrependimento, porque o arrependimento toca o coração de Deus e Deus purifica a sua alma. Então, tudo que você praticou de errado não vai causar peso sobre a sua vida. Não tenha remorso, tenha arrependimento, porque a sua alma será livre. E Jesus vai refrigerar a sua alma, porque ele perdoa o pecado. Ele morre, mas Pedro chora amargamente de arrependimento. E em João, capítulo 21 e versículo 15, depois que Jesus ressuscitou, estava ali Pedro pescando com os apóstolos. Eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. De repente Jesus está na praia. E quando eles avistam Jesus, eles ficam espantados. E Pedro estava até nu, e Pedro pulou dentro da água de vergonha, porque ele percebeu que era o mestre por causa da sua voz. Ele perguntou: pegou alguma coisa? E eles, ali como não tinha pegado nada, Jesus disse para eles: olha, lance a rede para o lado direito. E eles lançaram a rede, e eles pegaram muitos peixes. E quando eles chegaram na praia, Jesus já estava assando peixe esperando eles. E de repente, Jesus quer sarar agora a alma de Pedro, porque Pedro está arrependido, chorou amargamente. E quando eles estão comendo aquele peixe assado, eu imagino Jesus dividindo o peixe com todos que estavam ali, porque Jesus amava servir, ele ama servir. E ele partindo o peixe, dando na mão de cada um dos seus apóstolos. Quando Pedro foi pegar o peixe, Jesus olha para dentro dos olhos de Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro olhando, eu imagino com os olhos assim lacrimejando, e disse: Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. E Jesus dizia para ele: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta outra vez para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro, sendo sarado pelo Senhor, cada vez que ele negou a Jesus, Jesus perguntava a Pedro se ele amava. E 3 vezes Pedro negou, e 3 vezes Jesus está perguntando a Pedro se ele o amava. E na terceira vez Pedro disse assim: Jesus, mestre, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe o que Pedro estava reconhecendo? Senhor, quando eu falava que eu não ia me escandalizar, quando eu falava que eu não ia negar o Senhor sabia que no meu coração eu estava mentindo. E agora, Senhor, eu declaro para o Senhor que tu sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro foi sarado. Judas se enforcou com remorso, mas Pedro foi sarado com arrependimento. Remorso mata, mas arrependimento dá vida, e Jesus pode te sarar, tá bom? Se arrependa dos seus pecados, confessa para o Senhor Jesus, porque Ele vai purificar a sua alma. Remorso mata, causa depressão, causa peso, mas
Quando você pede perdão, você é aliviado pelo Senhor, porque Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados. Coloque essa palavra no seu coração, espero que Deus tenha falado com você. Vamos para o momento da oração. Senhor Deus e Pai, essas pessoas que estão me assistindo neste momento e ouvindo a minha voz, eu peço ao Senhor para que o Senhor possa alcançar elas agora. Pessoas que com remorsos acharam que está livre, mas está se sentindo pesado, está com depressão, está pensando até em se suicidar, em tirar a sua própria vida. Senhor, toca no coração desta pessoa agora, que o Senhor possa trazer no coração delas arrependimento e que elas possam, a Deus, confessar os pecados para o Senhor e que o Senhor possa arrancar dessas vidas este pecado, Senhor, em nome de Jesus. Que elas não tenham remorso para se suicidar, mas que elas tenham arrependimento para que o Senhor possa dar vida e vida com abundância para cada um desses que estão me assistindo e que estão me ouvindo. Alcança essas famílias, alcança essas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço neste momento. Irmãos, chegamos aqui ao final desta programação. Se inscreva no nosso canal, aciona o sininho, curta, compartilha os vídeos e comente, tá bom? O canal é Igreja El Shaddai Sede no YouTube. Faça isso, tá bom? Um forte abraço, fique na paz do Senhor e até o próximo programa, em nome de Jesus.